que as minhas vestes falam sobre mim? Mas não é as suas vestes físicas, não. É as suas vestes... Olha, me arrepiou agora tudo. É o que as suas vestes espirituais falam de você. Agora olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: será que as pessoas estão vendo Cristo em você? Porque em mim estão. Né? Vamos lá, então, coloca um fundo musical para parecer que eu estou pregando de boa, né? Eu fico tentando me guiar pelo fundo aqui, né? Bom, no princípio, Adão e Eva andavam como, pessoal? Nus. Não é para ninguém tirar a roupa aqui não, né? Adão e Eva estavam nus. Por que eles estavam nus, queridos? Porque, era o primeiro, não tinha mais ninguém para eles terem vergonha? Não era isso. É porque eles resplandeciam a glória de Deus. Era impossível Deus olhar para eles e ver qualquer outra coisa, a não ser a sua própria glória. E é exatamente isso que Deus vai fazer conosco no arrebatamento. Deus, eu vou subir com essa roupa? Não. Olha, gente, está me arrepiando tudo aqui. Você vai subir com vestes celestiais, com roupas transformadas, com a glória de Deus resplandecendo em você. Só que tem um detalhe. Eu creio que o arrebatamento está próximo, a vinda de Jesus está próxima, mas eu creio também que a morte está próxima de nós. Se você viver preparado para morrer amanhã, você pode ter certeza que você vai morrer em paz. Eu já deixei o meu velório preparado. Vocês vão achar uma pastinha escrito lá: ordens para o Pasquides. Durante os 10 próximos anos fazer isso. Brincadeira, pessoal. Só não vai tocar segura na mão de Deus e vai, que é capaz de eu voltar. Toca vitória no deserto. Então Adão e Eva, eles estavam nus e não sentiam vergonha, a Bíblia diz. Por quê? Porque a glória de Deus era resplandecente sobre o rosto deles, sobre o corpo deles. Quando Deus olhava para eles, só se via neles. E é assim que Deus quer fazer conosco. Mas o que aconteceu? Adão e Eva então pecaram. E a Bíblia diz que teve um determinado momento que eles foram lá e costuraram folhas. Quando a gente conta a história no Pasquides, até hoje a gente põe a folhinha na frente do Adão, né? Costuraram mesmo folhas e fizeram tangas, a Bíblia diz. Mas sabe, o mais curioso é o que diz em Gênesis 21. Eles não tinham vergonha em Gênesis 25. Aliás, não sei se é 25, acho que é 2, que aqui está 25. Gênesis 3:7 diz que eles fizeram tangas. E lá em Gênesis 21, aparece Deus e troca essas tangas deles. Vocês já perceberam isso na Bíblia? Deus vai lá e tira essa tanga e sacrifica um animal e faz uma roupa de pele de animal para ele. Já se perguntaram por que isso? Já se perguntaram? É Gênesis 3:21. Deus então vai lá e tira essa tanga de folha e coloca uma pele de animal. Sabe o que Deus estava ensinando? Ele estava ensinando assim, logo em seguida do pecado tem que vir um sacrifício. E esse sacrifício tem que cobrir você. Esse sacrifício tem que... O Senhor então fez roupas de peles, os quais vestiu Adão e sua mulher. Amados, até hoje, esse símbolo criado por Deus, que Deus é um arquiteto fantástico, é um engenheiro, é tudo, né? É tudo, é nutricionista. Ele é muito estrategista. Então não tem nem como a gente não crer em Deus, porque Ele tem tudo planejado. Quando Ele criou o homem e deu a liberdade de amor e liberdade de pensamento, Ele já sabia que o homem poderia cair. Então Ele traçou todo o plano complexo de salvação, incluindo ali a morte do seu filho. Porque Deus sabia que isso poderia acontecer. Então vamos repetir: logo após o pecado, tem que vir o sacrifício. E hoje quem é o nosso sacrifício, queridos? Jesus. Logo após o pecado, você precisa se revestir das vestes do Cordeiro. Você precisa se arrepender e mudar o rumo da vida. É simples assim. É simples assim. Deus também possui suas próprias vestes. Não precisa abrir sua Bíblia, mas em Salmo 93:1 está escrito que Deus está vestido de majestade e poder.
Deus nos desafia a vestir-se de forças, Isaías 51:9, preparando-se para o juízo. Ele também tem vestes de salvação, vingança e zelo, Isaías 59:17. Diversas qualidades, né? A justiça, como está em Jó 29:14, salvação, 2 Crônicas 6:41, vestidos do Espírito, Juízes 6:34, etc. Mas afinal de contas, por que as vestes são tão importantes? Porque as vestes, elas falam de nós. Elas dizem como somos. Elas expressam aquilo que está no nosso interior. Elas expressam aquilo que a sociedade vê em nós. E é por isso que ontem foi tão poderoso aqui no Start, porque nós tivemos condições de esclarecer isso para os adolescentes. Que eles precisam tomar um rumo na vida. E esse rumo tem que ser ao céu. Porque se o outro rumo leva à perdição. E hoje em dia, pessoas que tentam misturar as coisas se perdem. Nós vemos muitos artistas que ficam com um pé no mundo e um pé na igreja. É o crente Raimundo que a gente fala, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Isso é real, faz muito tempo que eu escuto esse pequeno ditado. E é uma verdade. Não tem como servir a dois senhores. Por quê? Porque o mundo há de te contaminar. O mundo é sedutor, não adianta a gente negar. Agora, se você não tomar uma decisão e falar, não, eu sou totalmente cristão, você nunca vai poder usufruir da bênção que é ser um verdadeiro cristão. Esses dias uma pessoa ligou para mim e falou assim, ora para Deus abrir uma porta. Na hora o Espírito Santo falou, a porta já está aberta, só fala para ela entrar. E eu falei, querida, a porta já está aberta. O que te impede de entrar nessa porta? Quantas vezes nós oramos para Deus abrir portas para as nossas vidas? Quando a Bíblia diz que só existe uma porta, chama-se graça. Ela é estreita. Poucos entrarão por ela, mas ela existe. Ela existe. A Bíblia não diz que você não entrará por ela. Você precisa entrar, passar. E ali tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa em Cristo. Incluindo a terra e o reino dos céus. Amém? Então, vamos fazer aqui uma dinâmica rápida. Eu até ia trazer uns slides, mas não trouxe para não ficar muito longa a pregação. Se vocês forem em um hospital, só me respondam sim ou não. Vocês têm condição de saber quem é o médico e quem é o paciente? Sim? Por conta da roupa? Né? Principalmente por conta da roupa, né? O médico geralmente vem com um troço lá, né? Estetosquê, não sei o que lá, né? Aquele negócio que pendura aqui, esteto alguma coisa. E quando a gente vê um filme, vocês conseguem identificar quem é o herói e quem é o vilão? Sim? O Clark, né, o super-homem, ele achava que porque ele tirava a capa e a roupa, ninguém sabia que ele era super-homem, né? Né? E colocava, ele tinha certeza, não, se eu tirar a capa, ninguém vai saber que eu sou super-herói, né? E a gente cresceu vendo isso. Mas o roteirista ali do filme, ele tinha essa certeza de que nós, a comunidade, realmente a gente julga a aparência. É ou não é? Julga a aparência. Então, uma vez, pessoal, falaram para mim assim, pastora, a senhora parece ser bem metida, né? E eu disse assim, por que você pensa isso? Não, por causa do jeito do rosto da senhora, nariz empinado e tal, né? Eu falei, gente, eu não posso fazer nada quanto a isso, né? Meu nariz foi uma dádiva de Jesus. Né? Eu amo meu nariz. Mas, realmente, eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham medo de mim. E o Vailton até falava, não, depois que vocês conhecerem ela, piora, né? Brincadeira, pessoal. Mas, às vezes, eu tive que mudar muita coisa, né? E muita coisa, por ser pastora, eu também tive que mudar. E uma delas foi a minha maneira de vestir. Por quê? Porque se eu estou aqui, eu sou referência para quem está me vendo. Não é verdade? Então não dá para eu chegar aqui com decote, para eu chegar aqui com uma roupa muito justa. Não dá. O adolescente pode pensar, vou perder minha mocidade. Gente, você não precisa se mostrar para o mundo. Você só precisa se mostrar para Deus. Porque quando nós realmente atraímos a atenção de Deus, então todas as coisas são acrescentadas. Agora, olha o perigo. Por que Adão e Eva foram colocar tangas? Porque eles sabiam que em pecado Deus não olharia para eles. Agora eu pergunto a você, as suas vestes espirituais permitem que Deus olhe para você? O que
que você acha? E quando eu digo, pessoal, vestes espirituais, é uma coisa assim que você põe e você é aquilo, né? Então, um crente, um cristão, que ele fica trocando toda hora de veste espiritual, da santidade para o pecado, é semelhante a uma pessoa que vem pregar aqui na frente, com um decote gigante, uma roupa super justa, é uma coisa obscena. Vocês gostariam? Iam gostar de ver? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que não. Agora, por que nós achamos que Deus nos vê assim, quando a gente está flertando com o pecado? Né? Não. Você está equivocado. Se você pensa que Deus te vê, você está equivocado. Deus não te olha. Deus vira o rosto. Por quê? Porque Ele não pode ter comunhão com você dessa forma. Foi por isso que Ele foi lá fazer roupa, então, para Adão e para Eva. Então vamos falar um pouco de vestes espirituais agora. Sabe uma veste espiritual que Satanás gosta de te vestir? Vergonha. Quantas vezes você escuta uma voz dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você é uma vergonha. Só quem diz isso é Satanás. Deus, ele foi lá e costurou uma roupa de sacrifício. Satanás, ele vem e costura uma roupa de vergonha. Então, quando você fala, realmente, eu sou uma vergonha, você está vestindo a roupa que Satanás está te trazendo. Não faça isso. Não faça isso. Ah, você é incapaz. Você é um malfeitor. Não faça isso. Não vista as roupas de Satanás. Não vista. Trapos de imundícia, que é muito usado antigamente, né? Para sacrifícios. A gente via as pessoas se vestindo de pano de saco, né? Que eram aqueles panos de tipo saco de batata, assim, né? Para vocês entenderem. Porque eles sabiam que não podiam estar vestido com roupas dignas. Eles queriam vestir vergonha, ao invés de ir lá fazer um sacrifício, ia lá e colocava um saco de batata e ia orar para Deus. Você sabe o que é trapo de imundícia, gente? Quem sabe aqui? Levanta a mão. Que nojo. Hã? Você sabe, Sueli? Não? Sabe? Fala aí então, vamos ver se você acerta. Também. Poderia ser isso mesmo. Mas também, sabe o que era? Pano de ciclo menstrual. Para não falar outra coisa. Né? Ciclo menstrual. Então, quando as pessoas queriam comparar, Satanás, né? As pessoas não. Quando Satanás queria te fazer muito, muito humilhado, ele dizia, olha, você é comparado a esses sacos que levam as pessoas mortas, a esses panos que as mulheres usam para o seu ciclo menstrual. Olha como que Satanás é nojento, gente. Vocês não podem ficar dando ouvido para ele. Vamos repetir uma coisa bem, bem forte aqui comigo? A murmuração é a oração destinada para Satanás. Ui, eu não vou murmurar mais não. Se eu murmurei alguma vez, né, vou ficar mais vigilante daqui para frente. Porque eu não quero fazer oração nenhuma para Satanás. Mas vamos lá. Sabe uma coisa muito interessante que aconteceu no sacrifício de Jesus? Eu quero colocar ali o Salmo 22, versículo 18. Para nós agora irmos para a parte do meio da nossa ministração. Tudo que eu falei era introdução. Sei que vocês estão um pouco reflexivos aí, né? Mas vamos para um negócio que é profundo e é um estudo que eu fiz essa semana que eu achei muito interessante, resolvi trazer para vocês sobre a cultura judaica e sobre esse salmo. Vocês concordam comigo que o salmista viveu antes de Jesus? Todos concordam comigo? O salmista conheceu Jesus? Não? Tem certeza? Hã? Certeza? Sim ou não? Sim. Vocês estão certos, pessoal. O salmista não conhecia Jesus. Agora, como que ele sabia de Jesus? Vamos lá. Um pouquinho antes. Vamos um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Antes. Daí em diante. Salmo 22:13. Eu quero que vocês anotem, abram sua Bíblia. E toda vez que alguém disser para vocês, Deus não existe, o Espírito Santo não existe, Jesus não existe, e fala, olha,
Eu tenho certeza que existe, porque o salmista estava escrevendo sobre Jesus muito tempo antes da sua morte. Se isso aqui não é inspiração de Deus, eu não sei mais o que é. Vamos lá. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, ou seja, fiquei enfraquecido. O meu coração se fez como cera e derreteu-se dentro de mim, ou seja, tudo que bombava o sangue saiu pelos meus poros. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua que me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, ou seja, estou com sede e estou próximo da morte. Cães me cercam, se referindo aos soldados, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Isso aqui expressa a dor que Jesus estava sentindo. E os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Todo mundo ali que estava esperando que Jesus fosse morto. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. Prossiga. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te e me socorrer. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, me ajuda. Queridos, essa é a maior inspiração bíblica do Espírito Santo que eu vejo em toda a Bíblia. E quando eu estava estudando esse salmo, eu fiquei abismada. Eu fiquei apavorada. Eu falei, Senhor, se algum dia eu tive dúvida de que o Senhor existiu, seja lá quando eu tinha 5 anos de idade, me perdoa. Porque eu era ignorante. Porque uma pessoa que não crê nesse Deus não serve para ser cristão. Se você tem uma fé mediana, você não é cristão. Se você não está totalmente vestido de salvação, você ainda não é cristão. Um verdadeiro cristão, ele olha uma coisa dessa e ele se joga no chão e se ajoelha. Ontem eu entrei aqui na igreja e eu fiquei abismada. Eu colocava a mão nas paredes e falei, Senhor, obrigada, porque eu sou cristã. Eu entrei no Pasquides e eu falei, Senhor, me ajuda a fazer com que as nossas crianças te conheçam. E hoje vendo aqui uma criança sair chorando porque esqueceu a Bíblia, para mim é a maior resposta de Deus. Uma criança sair chorando porque esqueceu a Bíblia. Gente, chega. Eu sei que vocês talvez não precisavam estar ouvindo, mas eu convido vocês a mergulharem mais profundamente em Deus. Isso significa que você não pode passar nenhum minuto da sua vida em cima do muro. Nenhum minuto da sua vida. Esse Deus que inspirou o salmista aqui, ele também inspirou o escritor de Mateus. Vamos lá? Não é que Deus usa, Satanás vai lá e faz isso. Não é isso não. Mas para toda ação de Satanás tem um resgate de Deus. Assim como foi com Adão e Eva e é conosco até hoje. Então vamos lá. Antes, Jesus ele já estava ali sofrendo, sangrando. Então quando Herodes dá uma capa luxuosa, o sangue de Jesus, ele toca aquela capa luxuosa, simbolizando ali os reinados, o poder, os administradores, o governo. E o que Jesus estava fazendo? Estou lavando todo o poder da terra. Eu estou tocando em todo o poder da terra. Eu estou dando a oportunidade de homens poderosos me servirem e terem reinados poderosos. E é por isso que se você orar, não importa quem está no governo, o sangue de Jesus já tocou profeticamente no manto deles. E o sangue de Jesus é irresistível para Satanás. Eu até mandei um vídeo essa semana, né? E eu disse assim, não importa quem ganha as eleições. Quem manda na sua vida é a mulher, né? Mandei para os homens.
Todo mundo achando que tá Jesus, né? Eu, pastora, o que é isso, né? É uma brincadeira, pessoal. Mas eu, por muito tempo, fiquei preocupado com esse negócio de eleições, a ponto de não dormir. E um dia o Espírito Santo falou para mim, seja quem for, já está tocado pelo meu sangue. Se você orar, se você colocar, por isso nós colocamos esse jejum. Porque independente de quem esteja no município, na Câmara dos Vereadores, no governo, os deputados, senadores, presidente, independente, você sempre vai ter o poder de chegar lá na mente deles através do sangue de Jesus. E eles não vão dormir enquanto não fizerem a vontade de Deus. Por causa de um povo que se levanta para orar. Amém? Esse é o significado das vestes resplandecentes. Agora, o manto vermelho que os soldados colocaram para zombar de Jesus, para dizer, ué, você não é o poderoso chefão aí, né? Vamos bater em você agora. Então, significa que Jesus lavou, tocou com seu próprio sangue o manto da segurança, o manto dos benfeitores e dos malfeitores também. Todo aquele que é violento, agressivo, que deveria fazer sua segurança e não faz. Tem pessoas que têm medo de algumas autoridades, agentes da segurança. Entenda, queridos, nós temos o dever de orar. A ferramenta poderosa que você tem na sua mão. Ah, mas tem muita gente corrupta. Mas isso tem mesmo. E você? O que está fazendo para combater a corrupção? O que você está... não, isso é obrigação da pastora que trabalha com isso. Não. A minha obrigação vamos dizer assim, no mundo secular, né, o meu trabalho. Mas vocês acham que eu não oro por eles? Eu oro. Eu me consagro. Eu jejuo por eles. E posso dizer para vocês, muita coisa está acontecendo sem explicação por causa das minhas orações. Eu quero declarar que o Espírito Santo possa ser mais claro com você. E que você possa entender. Não gaste nenhum minuto da sua vida fazendo outras coisas. Vá orar. Vá orar. Pastora, mas se é assim, eu vou orar o dia inteiro. Pois é o dia inteiro mesmo, queridos. Eu vou dizer para vocês. Eu tenho um cronômetro, né? A Sami até fala comigo, a senhora é doida. Eu a cada 25 minutos faço uma pausa de 5. Nesses 5 minutos, eu faço qualquer outra coisa que não seja focada ali naquele trabalho que eu estou fazendo. A não ser que seja muito complexo, eu faço uma pausa de 50 minutos. Mas sempre paro por 5. E nesses 5 minutos eu oro, eu leio alguma coisa, eu faço alguma outra coisa, né? De vez em quando vocês recebem mensagem de mim, né? Por quê? Porque eu estou nessa pausa. Então é o dia inteiro, sim. Se você quer experimentar o melhor de Deus, Ele tem o dia todo para você. E você tem o dia todo para Ele? Né? Então vamos lá. Manto vermelho, então, você tem o poder de alcançar com as suas orações toda a corrupção, toda a violência, todo o ataque, até mesmo de quem deveria estar fazendo a sua segurança. Como é o caso daqueles soldados. Agora, Jesus, ele usou as suas próprias roupas, né? Um pouquinho antes ali, então, quando já levaram ele para ser crucificado, colocaram em Jesus suas próprias roupas. E sabe o que isso significa, pessoal? Para a cultura judaica, quando você estuda a história dos judeus, você entende que os soldados, eles tinham esse poder de reter todos os bens que o acusado estava usando. Isso era normal. Por quê? Porque a pessoa que ia ser morta, ela não tinha mais direito a nada. Então, mas isso só poderia acontecer lá no pé do Gólgota, porque até ali poderia ser que aparecesse alguém e fizesse algum ato heróico de se responsabilizar, fazer um recurso, comprar a pessoa. Tinham várias situações possíveis. Mas, no caso de Jesus, ninguém poderia resgatá-lo, até porque ele foi trocado por Barrabás, né? Então, a sentença de Jesus era cruel e definitiva. Então, quando ele se aproximou do Gólgota, fizeram ele vestir as suas próprias roupas. E aqui eu quero trazer para vocês uma revelação profunda do que significa a palavra judeu. E por que você deve orar por Israel? Porque você deve entender que Israel foi a nação padrão criada por Deus. Amém? Pessoal, quando Deus criou a nação de Israel, a nação de Israel não, né? Quando ele selecionou o seu povo lá, desde os hebreus e tudo mais,
depois veio Israel, Judá e tudo mais. Mas quando Deus começou a selecionar o seu povo, ele nada mais, nada menos queria do que um padrão. E esse padrão, como Deus é um arquiteto fantástico, engenheiro, ele estava pensando em quem, queridos? Em mim e em você. No plano de Deus, ele já sabia que Jesus seria negado pelos seus. Isso também estava no propósito de Deus, por amor a mim e a você. Deus falou, olha, eu só vou criar um padrão, porque na verdade eu quero estender a salvação para o mundo inteiro. Para quem quiser aceitar Jesus, e não há diferença entre mim e você. Sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não fazem, historicamente falando, não faz tanto tempo assim, que declarou que o filho adotivo não tem qualquer diferença do filho biológico. Faz pouquíssimo tempo, historicamente falando. Mas Deus já havia dito isso. Vocês sabem. Deus já havia dito em sua palavra que nós somos adotados e assim somos herdeiros em Cristo Jesus. Então, a palavra judeu, Yehudá, em hebraico, significa adorador de Deus. Adorar a Deus. Vocês sabiam disso? Muito legal, né? Judeu significa aquele que adora, ou adorador, a gente vai traduzindo, né, até chegar no português aqui, chega como adorador de Deus. E é por isso, os soldados não precisavam ter feito Jesus vestir suas próprias roupas para depois tirar. Vocês prestaram atenção nisso? Que coisa louca, né? A gente poderia ficar um seminário aqui falando só disso. Mas os soldados fizeram Jesus vestir sua própria roupa. Por quê? Porque Deus queria que você soubesse que antes de você ser verdadeiramente sacrificado para Ele, você precisa se comportar como um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador que não teme, que sabe muito bem o seu final é em Cristo Jesus, e não importa se é no pó da morte, como disse Davi, mas que Deus realmente te leva para o centro da sua vontade, aonde está a perfeição que você não entende hoje. O verdadeiro adorador não murmura. O verdadeiro adorador, ele veste as suas próprias roupas de adorador. E assim ele vai para o propósito. E o que me admira é que eu acho que Deus não pediu para nenhum de nós se crucificar. Pediu para algum de vocês? Não? Ser açoitado? Não? Gente, é uma vergonha cristão que não veste a veste de adorador para ir para o sacrifício. Porque o nosso sacrifício nunca vai chegar aos pés do sacrifício de Jesus. Nunca. E Deus nunca vai pedir isso para você. Então o mínimo que Deus pede para você, vamos fazer. Sim ou não? Ah, pastora, mas isso envolve eu ficar sem blasfemar, sem murmurar. Ó que eu te acerto com esse microfone daqui. É muito pouco, gente. Depois do sacrifício de Jesus, ele foi acordar no reino, onde ele reina para todo sempre. O seu sacrifício vai te levar a acordar no reino de Deus. Agora, para a gente encerrar essa parte e irmos já para a conclusão, eu quero dizer para vocês que a túnica de Jesus, ela tinha um significado muito forte. A túnica de Jesus, ela era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Pode passar. Por isso os soldados disseram, não a rasguemos, mas vamos tirar sorte, para ver quem fica com ela. Ou seja, os soldados repartiram as vestes de Jesus. Os judeus naquela época usavam muitas roupas. Eu até tinha preparado ali, depois eu posso mandar a nível de estudo para vocês. Mas tinha o cinto, tinha uma blusa por baixo, um vestido, e não sei o que, sapato, sandália e tal. Ainda teve um pastor que uma vez falou para mim, eu duvido, esse negócio aí não está certo não, porque Jesus, ele estava vestido com vestes humildes. E eu falei, gente, realmente tem gente que não lê a Bíblia, né? Pregador falar uma coisa dessa. Se a própria Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele era sim honrado por Deus e andava bem vestido. Ele é reflexo para a gente até hoje. E é por isso que eu quero parabenizar o Renato. Ontem ele ministrou poderosamente e ele disse, nós não temos que ter amor ao dinheiro, mas aquilo que a gente ganha suado, a gente tem que ter amor sim naquilo que a gente tem.
E assim Jesus, ele estava muito bem vestido, com a sua própria veste e com um manto. E aqui também tem uma história muito profunda, queridos, que vai ser para uma das minhas próximas pregações. Vocês vão entender por que é que o véu se rasgou. E tem a ver com essa túnica. Não percam. Vamos lá. Então, a túnica de Jesus era uma túnica semelhante à túnica sacerdotal. Semelhante a uma túnica cara que os sacerdotes usavam. Por isso que os soldados falaram, não, vamos rasgar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é caro. A gente vai sortear que quem ganhar, ganhou. E a gente vende. Mas o que eles não sabiam é que a túnica de Jesus já havia tocado o manto de todos os sacerdotes da face dessa terra, incluindo a mim, incluindo o pastor Vailton, pastores que aqui estão da Paz Church. Você, pastor, líder, você que está exercendo sacerdócio, o seu ministério é tocado pelo sangue do Cordeiro. O seu ministério é poderoso, porque Jesus, ele fez isso. Nessa hora, ele falou, não, peraí, eu quero selar, minha última veste vai ser o manto sacerdotal. Porque é nós que vamos pregar esse evangelho puro, é nós que vamos pregar esse evangelho poderoso, é nós que vamos levar a verdadeira mudança ao mundo. E é por isso que quando você é separado para o ministério, não tema. Não tema, porque você não está sendo separado para fazer algo que é seu. Você está sendo separado para fazer algo que Jesus sonhou, que Deus planejou. E você vai ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Creem nisso? Então diga amém. Agora, Efésios 4, do 20 ao 32, fala algo muito sério. Se você trouxe sua Bíblia, abra em Efésios 4, do 20 ao 32. E nós vamos ler bem rápido aqui, porque essa palavra é muito poderosa. Se você não está disposto a entender isso, você também fique à vontade de frequentar os cultos, mas você não pode ser considerado cristão. E eu tenho que falar isso para vocês. Eu tenho que ser sincera, principalmente com quem está me escutando. Sabe por quê? Eu quero te ver no céu, amém? Eu quero te ver na glória. E não só isso, eu quero que você seja tremendamente abençoado. Eu quero que haja uma fila de testemunhos aqui, ó. Vocês podem procurar o pastor Vailton e falar, pastor, eu quero dar o meu testemunho poderoso, porque o que aconteceu na minha vida é muito milagre. Eu entrei na porta da graça e todas as bênçãos do Senhor me cercam. Amém? Mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Aqui, ó, Efésios está dizendo sobre pessoas que estão se comportando mal, ou seja, estão vestindo roupas inadequadas, tá? Sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Volta, 21. Se é que de fato vocês ouviram falar dele, nele foram instruídos, nele, Cristo, se você foi instruído em Cristo, segundo é a verdade, em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se vestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão procedente da verdade. Por isso deixamos a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não espere o dia passar para você ir lá resolver isso. Nem dê lugar ao diabo. Não fiquem orando para o diabo, murmurando. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Olha a glória de Deus aqui, pessoal. Olha a glória de Deus. O ladrão que agora ajuda o necessitado. Isso é tremendo demais. Próximo. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Aqui não estou falando de palavrão, não. Aqui estou falando de qualquer palavra que não seja de edificação para vocês. Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Graça é a salvação. Graça é a renovação. E aqui eu quero só fazer uma pausa. Tem muita gente que se junta para falar mal do irmão, para falar mal da célula, para falar mal da igreja, para falar mal do Paz Kids. Ah, pastora, do Paz Kids não tem jeito. Tem sim.
eu escuto às vezes umas barbaridades a respeito de coisas que a gente está fazendo aqui. Então, eu quero deixar bem claro para você, se você está sentando para falar qualquer coisa que não está te edificando, você está se enquadrando sim nesse versículo aqui. Isso é veste antiga. Porque em Deus, no mundo espiritual, vocês já imaginaram o Espírito Santo fazendo esse tipo de coisa? Então, cada vez que vocês pensarem, ó, a Marielle soprando unção aqui em mim. Cada vez que vocês pensarem em fazer algo que não está te edificando, vocês imaginem, será que o Espírito Santo estaria nessa roda de conversa? Pense muito bem sobre isso, tá, pessoal? Vamos lá, próximo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pode congelar aí. Pessoal, você tem o Espírito de Deus, que ele com certeza te alerta quando você está procurando vestir sua roupa antiga. Com certeza ele te alerta quando você quer se vestir da murmuração, do trapo de imundícia. Ele com certeza te alerta quando você quer voltar para o velho homem. Com certeza. Só que às vezes a gente insiste. E aí o que o Espírito Santo faz? Se entristece. Ele para de falar. Ele para e deixa você agir. E aí você é responsável pelos seus próprios pecados. Não é isso que a Bíblia diz? Agora, vamos entender quais são as vestes do verdadeiro cristão. Diga comigo, vestes de salvação. Isaías 61:10, ele fala sobre as vestes de salvação. O Salmo 132:16 fala: vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos exultarão. Queridos, nós que somos pastores, vocês que são líderes, vocês que são discipuladores da sua família, eu acredito que todo mundo aqui dentro, você está transmitindo salvação. Então eu acho estranho, muitas vezes, as pessoas falarem assim: eu não tenho assunto. Eu não visito, não vou no meu vizinho e falo para vir na igreja, porque eu não tenho assunto. Você já experimentou falar para ele que Jesus salva? Que Jesus cura? Que Jesus conserta? Por que eu amo Pasquides, queridos? Eu amo vocês também, mas eu amo mais o Pasquides. Por quê? Porque eu explico uma vez, eles tomam posse daquele negócio, né? Com uma fé tremenda. Até hoje a gente fez um negócio lá que eu vou começar a sortear Bíblias para eles, né? E aí, uma das crianças ficou desesperada e levantaram a seguinte observação lá. E se alguma criança falsificar todos os selos aqui, né? Aí eu disse para os professores, falei: professores, vem aqui. Se vocês identificarem essa criança, traz para mim que vai ser meu próximo auxiliar. Porque se a criança sacrificar para falsificar tudo que é selo para ganhar a Bíblia, meu filho, esse cara é que merece a Bíblia mesmo. É ou não é? Né? Aí os professores: ué, pastor, eu achei que a senhora ia mandar pôr de castigo. Falei: não, traz para mim. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele pega o pior de nós e transforma no melhor de nós. É isso que ele fez comigo. Pegou o pior que eu tinha, o pior de mim, e transformou no que eu sou hoje. E em nome de Jesus, eu creio que vocês também vestirão-se da salvação. Amados, não é fácil falar que Jesus salva. Quando eu pensei em falar isso para vocês, eu fui lá no Google, como dizer que Jesus salva, né? E, por incrível que pareça, essa é uma das coisas mais difíceis de se falar. Sabiam disso? É uma das coisas mais difíceis de começar em uma conversa. Porque se você chegar para o seu colega e falar: oi, tudo bom, vamos tomar um tereré? Eu vim aqui para dizer que Jesus salva. Do quê? Né? Ele salva você do pecado. Não, mas eu estou gostando do pecado. E é por aí que começa a confusão. Interessante, né? Mas, do que Jesus nos salva? Da prisão. Ele foi lá no inferno, na sua morte. E olha, uma coisa interessante que eu vou contar para vocês rapidamente aqui. Vocês sabiam que as moedas de Judas serviram para comprar um campo, agora esqueci o nome, Almadá, uma coisa assim, que era conhecido antigamente como campo do inferno? Legal, né? As moedas de Judas eram suficientes para comprar um escravo ou uma terra muito ruim. E aí, se eu não me engano, foi para os sacerdotes essas moedas, e eles não tinham nada para comprar, compraram
o inferno. Rapaz, eu vou falar sobre isso depois. Mas é muito... Dá um glória a Deus aí, pessoal. É muito profundo isso. Até com a morte de Jesus, ele foi lá e comprou um inferno, queridos. Um lugar sujo, que não servia para nada. Que era apelidado de inferno. Porque só jogavam lixo lá, tocavam fogo. Eu vi imagens no Google de assim, um lugar abandonado, parecia um lixão. Interessante isso, né? Até hoje é assim. É muito interessante isso. Então, quando você for falar de salvação, lembre-se disso. Salvação é liberdade. Sempre uma pessoa sem Cristo vai estar presa em alguma coisa. Fuça o que você acha. Ou ele está preso na dívida, ou ele está preso na pornografia, ou ele está preso na mentira, ou na infelicidade. Ele está preso. E você vai conseguir muito assunto. Amém? Glórias a Deus. Vestes de santificação. Esse é o processo mais complexo que existe. Eu não vou conseguir entrar nesse texto aqui que fala de um sacerdote que foi determinado que ele tirasse as vestes sujas. Foi um ato profético que foi feito para esse sacerdote. Mas eu quero ir para Apocalipse 3:5 direto, que diz assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Apocalipse 3:5. Quem for vencedor vai chegar ao final e receber vestes brancas, purificadas. Agora, sabe um detalhe lindo que tem a palavra de Deus? Alguém sabe me dizer o que aconteceu com Jesus depois que tiraram ele da cruz? Colocaram ele no sepulcro, certo? Mas colocaram de qualquer jeito? Alguém lembra? O que aconteceu? Colocaram nele um manto, um tecido de linho finíssimo. Deus não permitiu que Jesus fosse envergonhado, até mesmo seu cadáver. Um manto finíssimo, que também simboliza as vestes de santificação. Jesus, ele foi coberto com esse manto. Ele foi coberto com esse manto. E ele trouxe esse recado para mim e para você, de que nós precisamos mudar as nossas vestes. Então o processo é esse, queridos. Você se santifica. Você é salvo, você se santifica, você se justifica diante de Deus. E agora você está preparado para vestir a veste de unção. A veste de unção não é veste de sair rodando. A veste de unção é a veste de você se levantar e dizer: eu sou separado para o reino de Deus. Davi, em 1 Samuel 16:13, a Bíblia diz que a partir do momento em que Samuel ungiu Davi, ele já estava preparado para exercer o poder do reinado que adviria na sua vida. Mas ele ainda não exerceu o poder. Ele esperou o momento certo. Deus esperou o momento certo. Mas ele já estava separado. E a minha pergunta para você hoje: você se sente separado para o reino? Você se sente posicionado? Não estou dizendo para você que você está trabalhando. Eu quero dizer assim: você já decidiu o eis-me aqui? Sabe por quê, queridos? Porque tudo aconteceu na nossa vida no momento que Vailton saiu num apelo, exatamente como esse. Você quer ser separado para o reino? Se você tem certeza, você dá um passo agora aqui à frente, se ajoelha aqui. Se eu não me engano, não sei se foi mais pessoas, mas eu lembro do Vailton ter ido. Na hora que ele foi, eu falei: se ele vai, também vou. E eu fui, me ajoelhei. E a Gabi era a única que nós tínhamos naquela época. Quando a gente olhou para o lado, a Gabi estava do nosso lado. Então, quando Deus me chamou para ser pastora desta igreja, eu falei, feliz da vida, porque vocês sempre foram bênção na minha vida. E eu disse: Deus, que alegria eu sinto por ter sido separada para ser pastora. Porque o Senhor me ama tanto, muito mais do que ama outros, porque o Senhor escolheu a mim. E Deus disse: não, eu só escolhi você, porque não tinha outro. Porque naquele dia que você falou: eis-me aqui, naquele momento, eu já tinha marcado essa data de hoje. Se você ainda não está trabalhando, é porque você ainda não falou eis-me aqui para Deus. Mas um eis-me aqui de verdade. Porque a Deus não se engana, queridos. Você pode vir aqui, orar, levantar a mão, enganar eu e Vailton, mas a Deus não. Ele conhece o profundo do seu coração. Ele sabe se você está falando a verdade.
Sirvam a Ele e não a homens. Experimentem dele e não a homens. Nós nada podemos fazer por vocês. Nada podemos. Não temos poder para fluir. Eu já falei para vocês, né? Esses dias me perguntaram, pastora, me dá um pouco do seu poder. Eu falei, o único poder que eu tenho é o poder de dormir até mais tarde, de vez em quando, né? Vez ou outra eu escolho um dia e falo, hoje eu vou dormir até mais tarde, isso eu posso, né? É o único poder que eu tenho, queridos, mais nada, mais nada. E outra coisa, se eu der o meu poder para vocês, eu vou ficar sem, né? Então não dou. É só uma piadinha. Porque agora eu quero que vocês levantem. Agora eu quero que vocês levantem. E até tira esse copo de mim aqui. Meu Deus do céu. Santidade. Queridos, a última veste está em Efésios 13. Atos 1:8. Atos 1:8. Vamos apelar. Atos 1:8. A última veste é a veste de poder de Deus. Rapaz, eu falei para vocês que é o poder de Deus. Eu estou falando para vocês que a última veste é a veste de unção, é a veste do derramamento, do revestimento de poder. É onde você vai poder fazer qualquer coisa nessa vida. Então você tem que dar um glória a Deus. Ninguém está brincando aqui de ser crente, queridos. Ninguém está brincando aqui de ser usado por Deus. Podem apagar as luzes. A gente está aqui porque a gente quer entender esse negócio.